Se existe uma coisa que na vida nós não sabemos enfrentar, entre muitas coisas, inumeráveis coisas, entre elas nós temos para enfrentar e não conseguimos enfrentar ou confrontar a questão da morte. Aqui a pergunta é como vencer a morte. O nosso pensamento é o pensamento de vencer, de superar. É vencer a morte? Não, é vencer o medo da morte. Esta é a preocupação. Como vencer o medo da morte? Seria algo como vencer a morte. Algo de todo impossível. A vida comporta a presença tanto do nascimento quanto da morte. A morte ela ocorre por acidente, velhice, doença. O corpo, com o tempo, ele se desgasta como qualquer máquina e ele desaparece. E nós temos um sério problema quanto à questão da morte. E o problema é o prejuízo que eu terei, que eu vou ter, quando a morte ocorrer. Em geral, o nosso comportamento sempre é de sustentação daquilo que possuímos, daquilo que nós temos. E aqui nós trazemos conosco a ilusão de que, como pessoas, nós somos entidades vivas, que pode morrer. A morte representa o fim daquilo que nós conhecemos. Daí a presença do medo. Assim, o nosso medo não é tanto do fato de que a morte é algo desconhecido. Não podemos negar que não podemos lidar com aquilo que desconhecemos. Porque não sabemos o que aquilo representa. Mas há um outro fator aqui. Não é só o fato de que a morte é algo desconhecido que nos causa medo. E por isso temos que vencer. Vencer a morte ou vencer o medo. Mas há um outro fator aqui. É o sentimento de perder. Sabemos que com a morte, coisas são tiradas de nós. Ou a vida é tirada de nós, aquilo que entendemos por vida, ou aquilo que nós conhecemos e possuímos e temos conosco é arrancado de nós. Assim nós temos o medo da morte como a questão do desconhecido e também com a verdade de que o conhecido, que é aquilo que possuímos, nos é tirado. Assim o medo está presente. Aqui a pergunta é: aonde se situa o medo da morte? A presença do medo da morte em nós se situa na mente. Se nós não tivéssemos qualquer pensamento acerca da morte, da questão do morrer, da possibilidade de morrer, não haveria medo. Nós temos o medo da velhice.
Nós temos o medo da doença. Nós temos o medo de acidentes, o medo de perder pessoas, de perder lugares, posições, de perder os bens, aquilo que nós possuímos, de perder o conhecimento que temos. A presença do medo é uma constante em nós, em razão da constância, da permanência, da insistência, da presença do pensamento. O pensamento que, ao surgir, nos mostra o futuro para perder. Não há qualquer pensamento sem o passado. Não há qualquer pensamento sem o futuro. O pensamento, ao se colocar aqui, ele não trata do que aqui está presente, ele trata do que estará presente no futuro, ou do que esteve presente no passado. Assim, lidar com a questão da morte é lidar com a questão do pensamento. Porque apenas o pensamento lhe fala sobre a morte. Quando não há qualquer pensamento, nenhuma ideia sobre vida ou morte está presente. Você não tem uma ideia de que está vivo, a não ser que o pensamento traga a ideia de alguém vivo aqui. Você não tem a ideia de que poderá morrer, a não ser que o pensamento se mostre presente falando de um futuro. Portanto, do que de fato precisamos nos livrar, já que a morte é inevitável? Aquilo que conhecemos por morte física, não há como escapar. Mas qual é o nosso problema, de fato, com a morte? Já vimos a resposta. O problema não é a morte, o problema é a presença do pensamento sobre o futuro. Assim como a presença do pensamento sobre o passado ou sobre o futuro é a presença do medo. É por isso que aqui nós estamos com você investigando a beleza do encontro com a vida. O encontro com a vida não é um encontro de alguém, da pessoa, com a vida. É a revelação da vida. O que é esta revelação da vida? A revelação da vida é a revelação de Deus. Então, esta questão da morte, da compreensão deste encontro com a vida, é a verdade sobre o fim do medo, da morte. Quando temos o encontro com a vida, não há mais o medo. Não mais o medo da morte, não mais o medo da velhice, ou o medo do passado, ou do futuro, para o eu, para o ego, ou o medo de perder, de não controlar. As diversas formas de temores, de medo presente em nós se abalizam, se assentam no pensamento. O encontro com a vida é o fim do medo. O encontro com a vida é a ciência divina, é a ciência de Deus. Portanto, para a pergunta como encontrar Deus, se deparando com a ciência da vida, o que representa, neste momento, um encontro com o fim
do eu, da mente egóica. Apenas o ego, a mente, carrega o medo. Ela vive na dualidade. É assim que a mente funciona em cada um de nós. A mente é a presença do pensamento. O pensamento é o elemento em você, como memória, que busca continuidade. Ele está fazendo isso o tempo todo, buscando a sua continuidade. O pensamento busca a continuidade a partir de um pensamento particular, que nós assumimos como sendo nós mesmos. Este pensamento é o pensador, é o eu, é a pessoa que se sustenta na continuidade, no formato do pensamento, sendo alguém, tendo coisas que teme desaparecer. O seu medo é o medo no eu, no ego. Do fim da continuidade de sua existência, do seu plano de existir. E é o que nós estamos aqui investigando. Porque quando compreendemos com clareza a verdade deste eu, fica claro a ilusão desta identidade egóica, que busca continuar, permanecer, se sustentar. Então, nós temos dois movimentos no ego. O primeiro movimento é o movimento da continuidade. E o segundo movimento é da busca de preenchimento e satisfação no futuro. Ambos os movimentos apontam para o vir a ser, para alcançar mais coisas, para se tornar cada vez maior. O ego busca se tornar maior quando a ideia é ter um encontro com Deus. O ego busca se tornar maior quando a ideia é continuar em sua existência separada da vida, como alguém tendo coisas, realizando coisas, se tornando cada vez mais amplo, mais realizador. O pensamento na espiritualidade de ter este encontro com Deus é a busca da permanência ainda deste eu. Claro, de uma forma glorificada, espiritualizada. Aqui juntos, olhar para a questão da realização da verdade representa a investigação exatamente do fim da continuidade do eu. Então, sim, algo novo está presente, mas não é este eu mais amplo, mais realizado, este eu que teve um encontro com Deus. É parte da autoprojeção do eu a ideia de um encontro, de uma ampliação, de uma continuidade de sua existência. É assim que o pensamento se projeta. Ele se projeta se realizando no futuro. Ou ele se projeta no futuro, perdendo quando perde aquilo que ele tem,
na morte, então nós temos a presença do medo ou a presença do desejo. Qual é a verdade deste encontro com a vida? Deste real confronto com o fim deste eu? O que representa a ciência da realização da verdade de Deus. O que acabamos de colocar, com palavras diferentes, falam de uma única coisa: a ciência da própria realidade da vida, que é a realidade deste ser, que é a verdade sobre você. Você, em sua natureza verdadeira, não é o corpo. O corpo, como tudo que é fenomênico, aparece e desaparece. Está aqui agora e depois não estará mais. Nós temos na vida a presença do tempo, onde tudo surge e desaparece. Fica por um tempo e depois não está mais. Surge por um momento e depois se vai. É algo que ocorre no tempo cronológico, no tempo do calendário. Mas a realidade do seu ser não é algo assim? Há algo presente aqui, além do corpo, além da mente, além do pensamento, além do tempo. É a ciência desta realidade, a verdade da vida, a verdade de Deus. Não há como você ter um encontro com Deus, mas há como tomar ciência da realidade, daquilo que aqui está presente, fora do tempo. E esta realidade, fora do tempo, é a realidade de Deus. A presença da vida é a presença de Deus. Aquilo que aqui está presente como a natureza deste ser. A verdade sobre você. O elemento presente que não faz parte do tempo. O elemento presente que nunca nasceu. E, portanto, não pode ter coisas, perder coisas ou morrer. O corpo é uma aparição, irá desaparecer. Quando você perde um objeto e você não pode mais reavê-lo, recuperá-lo, ele de fato desapareceu. Ele de fato morreu. A verdade deste corpo é que ele irá desaparecer. E você não pode reavê-lo novamente. Ele é parte daquilo que aparece e desaparece. É um elemento presente no tempo, enquanto que a realidade divina não está no tempo. E a realidade divina é a realidade deste ser, que é você em sua natureza verdadeira, em sua natureza real. Portanto, como podemos ter um encontro com Deus? Tomando ciência da realidade, daquilo que aqui está presente. Mas não haverá alguém tendo este encontro, mantendo sua continuidade
de pessoa, de ego-identidade. A ciência do amor, da felicidade, a ciência da liberdade, a ciência daquilo que é indescritível, é a ciência de Deus. O toque desta aproximação, desta realização, é a presença da meditação. Portanto, a meditação, o que é? O que é meditação? Meditação é aquilo que se revela aqui, além da mente, além do eu. Não é algo que você realiza, portanto, não se trata de uma prática que você faz. Assim, qual é a forma da verdadeira meditação? A forma da verdadeira meditação, já que não é uma técnica ou prática ou método que alguém pratica, uma vez que este alguém está só em busca da sua própria continuidade, e o que quer que ele faça será parte do movimento do pensamento nele. A verdade da meditação requer a presença da constatação da vida, como ela está acontecendo, para este eu, para esta pessoa, para esta autoimagem. Assim, nós precisamos aprender sobre nós mesmos, aprender sobre o autoconhecimento, sobre aquilo que nós somos aqui, nesta relação com a vida, como ela acontece. Neste contexto, que é o contexto do conhecido, a verdade sobre este medo da morte é que na mente, no modelo conhecido do pensamento, a nossa vida é a particular vida de uma pessoa, de alguém presente. E este alguém é uma imagem que o pensamento estabeleceu em cada um de nós. O próprio pensamento construiu este pensador, que tem pensamentos. Este experimentador, que passa por experiências, registra essas experiências, transforma essas experiências em memórias e lembranças, e busca essa sua continuidade a partir dessas experiências. Por isso que colocamos agora há pouco. Para muitos, a ideia de ter um encontro com Deus é também mais uma experiência para fortalecer este sentido do eu. Nós não compreendemos que a ciência de Deus requer a ausência do eu, a ausência do próprio ego, e não experiências para ele. Neste assim chamado mundo da espiritualidade, as pessoas pensam, acreditam que o encontro com Deus deve ser necessariamente o resultado de uma experiência. Então, há esta procura por Deus no futuro, o que é, na verdade, a busca por uma experiência para o eu, para o autofortalecimento deste centro. Assim, as pessoas se espiritualizam,
No entanto, a realidade divina, a realidade deste ser, quando esta realidade se revela, em razão da presença do autoconhecimento, nós temos o descarte da ilusão desta mente, deste modelo de pessoa. Portanto, o que é este aprender aqui? O aprender neste momento é ficar ciente de cada pensamento, sentimento, emoção, sensação, percepção, experiência, sem colocar um elemento presente para manter esta continuidade, para sustentar esta continuidade. Portanto, a verdade do encontro com a vida significa morrer para o passado, para todo este movimento interno que na mente nós conhecemos, de sustentação de memórias, de lembranças, de imagens. O seu contato com o momento presente sem o passado requer o fim da ego-identidade, o fim deste modelo de alguém presente. Este alguém é a própria presença do pensamento, se projetando no futuro, querendo no futuro encontrar alguma coisa, no futuro evitar alguma coisa. Então, evitar algo no futuro é o medo. Aqui, no modelo do eu, no modelo do pensamento, neste modelo do pensador. É a presença do pensador. A ilusão de uma entidade presente aqui, com imagens de um futuro que ele quer evitar, que o próprio pensamento chama de morte, que alimenta a continuidade deste eu no medo. Um completo esvaziamento de todo este conteúdo interno, de movimento de pensamentos, de imagens, de projeções de memória. É o contato com a vida se revelando aqui e agora, sem o passado e sem a ideia do futuro. Então não existe mais este movimento de querer se livrar do que não queremos, ou de querer encontrar o que desejamos, porque este eu não está. Quando você descobre o que é este momento, e descobrir o que é este momento requer um olhar para aquilo que está aqui. Exatamente como isto aqui se mostra, neste momento. Sem qualquer escolha, avaliação, comparação, julgamento, rejeição. Então, com o fim do modelo do pensamento, temos o fim para este eu. E quando o eu não está, não existe mais. O modelo de uma entidade presente que quer alcançar alguma coisa no futuro. Alguma coisa como a felicidade, o amor, Deus. Ou se livrar
de alguma forma, de algum desconforto que aqui, neste momento, se mostra presente a partir do pensamento, que o próprio pensamento denomina de medo, medo da velhice, medo da doença ou medo da morte. A base para esta compreensão real da vida, para a realização deste natural estado livre do eu, que é meditação, é a presença de uma mente que está em silêncio. Há nela este silêncio e quietude. Quando o olhar para este momento não está mais contaminado por este pensador, por este observador, por este elemento que é o eu, que vem do passado, quando temos a presença deste olhar, deste perceber, a mente se aquieta, silencia. O espaço agora se revela livre do passado, livre do pensamento. Então nos deparamos com o silêncio, com a realidade deste ser, com a realidade de Deus. É o que nós estamos trabalhando aqui com você. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. São encontros online nos finais de semana. Você tem aqui o link do WhatsApp para participar destes encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Como me livrar do medo? Como me livrar das preocupações? A resposta para isso é descobrindo o que significa uma vida livre de ocupação mental, de ocupação interna, de ocupação psicológica. O nosso modelo de ser alguém é o modelo da ocupação